Quem escreveu o livro de Cantares? Quando ele foi escrito? Com que propósito esse livro foi escrito? Como um livro com um tema como o de Cantares foi parar na Bíblia Sagrada? Essas são as indagações que nós pretendemos enfrentar nesta reflexão. E é importante destacar, logo de início, que as nossas percepções e conclusões elas não interferem em nada na fé cristã relacionada à salvação do homem, ou seja, os cristãos genuínos continuarão a salvo, independentemente se concordam ou não conosco. Isso porque, tanto pela visão daqueles que consideram o livro como uma poesia de amor entre um homem e uma mulher, como também pela visão daqueles que consideram o livro como uma alegoria sobre o amor de Cristo por sua igreja, e nenhuma dessas visões, nenhuma delas diz respeito aos pontos centrais do Evangelho de Cristo para a salvação do homem, que tem como essência a fé em Jesus Cristo para a remissão de pecados, bastando então, para tanto, arrependimento, confissão, o perdão e viver uma nova vida em harmonia com os ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo. Bom, esta reflexão, ela pode, no máximo, quebrar alguns preconceitos, retirar algumas ilusões de quem quer dar ao livro de Cantares interpretações alegóricas, né, palavra por palavra, e isso para fazer aplicações ou históricas ou proféticas que não tem muita lógica. Então, por exemplo, existem seitas religiosas que querem interpretar até mesmo a cor do estofado do banco da liteira de Salomão para fazer aplicações proféticas sobre o sangue de Jesus, mas não respeitam nem mesmo a diferença entre vermelho e púrpura. Ora, se há algum mistério referente ao livro de Cantares, esse mistério ele está exatamente naquilo que ninguém jamais conseguiu desvendar. Se foi desvendado, deixa de ser mistério e passa a ser um fato. Mas, enquanto mistério é mistério, tudo o que podemos fazer é especular com base em indícios e evidências razoáveis. E é o que nós vamos fazer agora. Sobre o autor do livro de Cantares. A tradição judaica e também uma boa parte dos estudiosos evangélicos atribuem a autoria do livro de Cantares ao rei Salomão. Por quê? Porque Salomão é mencionado no próprio livro como sendo o autor, logo no começo, Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, verso 1. E também porque Salomão ele é citado como um dos protagonistas da narrativa desse romance entre um rei, pastor e uma camponesa. No capítulo 3, há um anúncio da aproximação do rei Salomão, vindo ao encontro da sua amada, provavelmente por ocasião do casamento. Então ele vem escoltado por 60 guerreiros, transportado em uma liteira feita com madeira tirada do Líbano, traves de prata, teto de ouro, né, e um banco estofado na cor púrpura, ali na sua liteira. No capítulo 8, a camponesa diz que tem uma vinha e que dará a Salomão o seu rendimento, tirando apenas o necessário para assalariar aqueles que cuidaram dessa vinha. Fora essas passagens, há apenas mais uma referência a Salomão, que está no verso 5 do primeiro capítulo, mas se trata apenas de uma comparação da cor da pele da camponesa com a cor das cortinas de Salomão. Essas são as menções ao rei Salomão no livro de Cantares. E, por certo, essas referências associadas ao fato de que um dos protagonistas dessa narrativa de Cantares é rei e, ao mesmo tempo, é um pastor, então
Para alguns estudiosos, isso já parece ser o suficiente para apontar Salomão como sendo o autor do livro de Cantares. Afinal, né, Salomão também era rei e, figuradamente, ele também era um pastor. Por quê? Porque no Antigo Testamento, os governantes eles eram chamados de pastores, os reis eram chamados de pastores. Confira isso em Jeremias 23 e em Ezequiel 34. Entretanto, na atualidade, a maioria dos estudiosos acredita que o livro de Cantares foi escrito por um anônimo, que teria então assumido a identidade de Salomão. E isso porque na antiguidade havia de fato o costume de atribuir o próprio escrito a um personagem famoso do passado, e Salomão parece ter sido a escolha perfeita para constar como o autor de um livro como o de Cantares. Por quê? Porque o livro de Cantares ele tinha tudo para ser rejeitado por aquela sociedade que era patriarcal, com rígidos padrões morais, onde inclusive o sexo e a sensualidade eram verdadeiros tabus. Então, atribuir a autoria de um livro a Salomão seria uma jogada de mestre. Afinal, Salomão era considerado o homem mais sábio do seu tempo. E por isso, qualquer obra de Salomão certamente iria gerar um grande interesse, né, naquele público ávido por aprender com Salomão, por absorver a sabedoria de Salomão. Assim, então, o livro teria muito mais chances de ser aceito ou pelo menos tolerado, porque ninguém iria repudiar um livro escrito pelo homem mais sábio do seu tempo e autor de 1005 cânticos, conforme registrado no primeiro livro dos Reis. Isso está em 1 Reis, capítulo 4, do verso 30 ao 32. Muito bem. Agora vamos apresentar dois motivos que nos levam a crer que Salomão não foi o autor do livro de Cantares. O primeiro motivo está exatamente nas características do autor. Se você considera que Salomão poetizou a sua própria história, observe o seguinte. Em primeiro lugar, o rei e pastor do livro de Cantares amou intensamente uma única mulher, uma camponesa. Observe que a personagem principal de Cantares, ela cuidava de um rebanho, né, capítulo 1, verso 8, e também de uma vinha, capítulo 1, verso 6. E para quem acha que o livro de Cantares conta a história de duas noivas, uma fiel e uma infiel, então basta ler o livro com mais atenção e vai perceber que o livro de Cantares faz referência ao relacionamento amoroso de um único homem com uma única mulher, em todo o livro. Ou seja, essa camponesa do livro de Cantares era a primeira e única mulher do seu amado. E ela se casou com um homem que ainda não tinha tomado nenhuma outra mulher em casamento. Já o rei Salomão, além de não ser esposo de uma só mulher, a sua primeira esposa era uma princesa egípcia e não uma camponesa. Em segundo lugar, o livro de Cantares fala de um relacionamento amoroso de dois camponeses de mesma nacionalidade e cultura. Não há qualquer indicativo no livro de que Cantares, né, ali no livro de Cantares, de que esse relacionamento amoroso seria de dois amantes de nacionalidades e culturas diferentes. Observem que o livro registra que a Sulamita ela poderia encontrar o seu amado ali nas proximidades da sua região, no horário do almoço, ao meio-dia, no local onde os pastores eles normalmente apacentavam as suas ovelhas. Vejam o que diz o livro de Cantares. Conte-me você, a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos.
Se você, a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Cantares capítulo 1, do verso 7 ao 8. Outra coisa, apesar do noivo de Cantares ser apresentado como um rei cheio de pompa, na verdade ele era apenas um pastor da região, com a pele queimada de sol e o físico de um trabalhador do campo. Vejam o que diz o livro de Cantares. O meu amado tem a pele bronzeada. Ele se destaca entre 10.000. Seus braços são como cilindro de ouro, com berilo neles engastado. Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante, como os cedros. Cantares capítulo 5, versos 10 e 14 e 15. E de igual modo era a Sulamita. Ela também era uma camponesa, de pele queimada de sol, de tanto trabalhar no campo. Vejam o que diz o livro de Cantares sobre ela. Não fiquem me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. Cantares, capítulo 1, verso 6. Por esses registros, nós podemos perceber que tanto o noivo quanto a noiva eram camponeses. Eles pertenciam à mesma classe social e moravam na mesma região. Mas e a referência que o livro faz do amado vindo ao encontro de sua amada como um rei cheio de pompa, transportado em uma liteira real e com uma escolta de soldados, né? Como é que fica isso? Ora, quem conhece a cultura hebraica sabe que na cultura hebraica os noivos se tratavam como reis e rainhas ao tempo do casamento. Então, a referência a todo aquele aparato real, com sala de banquete, também muita pompa, eram apenas alegorias para elevar o amor do casal a um nível máximo de importância, já que todas as atenções deveriam estar voltadas para os noivos na semana do casamento. Portanto, ao que tudo indica, os protagonistas do livro de Cantares eram simples camponeses, da mesma nacionalidade e também da mesma cultura. Já a história do rei Salomão nos revela que ele era um rei de fato, um governante da nação. E que a sua primeira esposa foi a filha de Faraó, ou seja, eles pertenciam à nobreza de seus países, né? Que eram diferentes, né? E com culturas diferentes. Vejam o que diz o primeiro livro dos reis de Israel. Diz assim: Salomão aliou-se ao Faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. 1 Reis, capítulo 3, no verso 1. Como se vê, Salomão não se apaixonou nem se casou com uma camponesa, né? Uma mulher de uma classe inferior. E se ambos eram membros da família real, ali nos seus países, Salomão e a filha de Faraó, certamente nenhum dos dois eram pastores, muito menos trabalhadores do campo. Outro detalhe que revela que as características de Salomão eram diferentes daquelas apontadas no noivo de Cantares é que a descrição física do amado, feita no livro de Cantares, parece não condizer com Salomão. Muito provavelmente Salomão não tinha pele queimada de sol como a de um trabalhador, né, que passa o dia inteiro no campo. Até porque Salomão nasceu e foi criado em um palácio real. Também Salomão não deveria ter um corpo atlético, né? Porque ele não era um trabalhador braçal e nem um guerreiro, como foi o seu pai Davi. Por essas características,
não é possível imaginar que Salomão estivesse poetizando a sua própria história, percebem? Mas, então seria possível que Salomão estivesse apenas criando uma história romântica com outros personagens fictícios? Sim, isso é até possível. Mas será que a vida de Salomão nos mostra indícios de uma sensibilidade para falar do amor exclusivo entre um homem e uma mulher? Soaria bem estranho, por exemplo, ver um adúltero quanto mais escrevendo sobre a fidelidade. Vejam bem, em primeiro lugar, o autor do livro de Cantares enaltece o amor de um homem por uma única mulher. Para o rei de Cantares, a sua amada era a única para ele, mais preciosa que 60 rainhas, 80 concubinas e inúmeras virgens. Ou seja, essa passagem nos mostra que o rei de Cantares não divide o seu amor com outras mulheres, sejam rainhas, concubinas ou outras moças virgens do seu país, ali da sua região. Vejam o que diz o livro de Cantares. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens, mas ela é a única, a minha pomba, minha mulher ideal. Ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Cantares capítulo 6, versos 8 e 9. E para quem pensa que esse trecho apenas revela que o rei de Cantares ama uma mulher mais do que ele ama as outras mulheres, né, as outras mulheres dele, observe que o texto diz que as rainhas e as concubinas elogiam a Sulamita, revelando então que não se trata das outras mulheres do rei, mas apenas uma forma, uma indicação do quanto a Sulamita era admirada por todos ao seu redor, por todos da região. Ora, se essas rainhas e concubinas fossem as mulheres desse rei também, né, esse rei de Cantares, elas seriam então concorrentes do amor de um mesmo homem e certamente elas não estariam elogiando assim, né, aquela que é a mais amada pelo rei. Outro detalhe importante que mostra que o rei Salomão não seria o escritor de uma história de amor e de fidelidade, né, está na sua própria história de vida. Salomão não se satisfazia com uma só mulher. Para Salomão, o maior prazer e a maior realização estava na diversidade de relacionamentos e não na fidelidade a uma única mulher. É difícil imaginar como alguém com esse gosto de Salomão iria escrever um romance onde a maior satisfação do homem estivesse no relacionamento monogâmico com uma única mulher. A história de Salomão, narrada no livro dos Reis de Israel, nos faz acreditar que ele realmente foi o autor do livro de Eclesiastes, mas não do livro de Cantares. Isso porque em Eclesiastes o autor revela que ele só se satisfazia com diversas mulheres. Vejam o que diz o livro de Eclesiastes. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantores e também de um harém, as delícias do homem. Eclesiastes capítulo 2, verso 8. Bom, esse registro se parece muito com o que o livro de Cantares fala sobre Salomão, não é mesmo? Mas não se parece nem um pouco com o que o livro de Cantares fala sobre o amor de dois camponeses. Perceberam? Vejamos o que diz o primeiro livro dos reis de Israel sobre Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar essas mulheres dentre essas nações,
porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. 1 Reis, capítulo 11, versos 1 ao 3. Com qual livro você consegue identificar esse trecho do livro dos Reis? Com o livro de Eclesiastes ou com o livro de Cantares? Se nós formos bem sinceros, será difícil dizer que Salomão teria sensibilidade e até mesmo autoridade para falar sobre amor e fidelidade, ainda que poeticamente. Ao que nos parece, o autor ou autora do livro de Cantares era de uma sensibilidade ímpar. Alguém que já teria experimentado sentimentos tão únicos e tão profundos por uma única pessoa que deixou fluir da sua alma essa poesia de Cantares. Mas você poderia dizer que tudo isso, né, o livro, é uma inspiração do Espírito Santo de Deus, e de modo que então não importaria a condição do escritor. Mas não é o que a Bíblia diz quando Deus escolhe pessoas para tarefas que exigem habilidades específicas. Por exemplo, quando Deus ordenou a edificação do tabernáculo, mandou Moisés chamar Bezalel, filho de Uri. Por quê? Ele era um homem habilidoso, um artífice habilidoso. E essa passagem bíblica deixou bem claro que o talento inato, né, nasceu com ele, já veio com ele. Esse talento inato de Bezalel foi dado pelo próprio Deus para aquele momento. Veja o que Deus disse a Moisés. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Êxodo capítulo 3, versos 1 ao 5. Mas ainda sobre a ausência de autoridade de Salomão para escrever uma poesia sobre o amor, vejam que os casamentos de Salomão nem mesmo exigiam aquela conquista, né, do amor das mulheres. O rei Salomão realizou casamentos políticos com mulheres estrangeiras. Então, na verdade, ele não teve que conquistar o amor de nenhuma dessas mulheres. Ele apenas precisava realizar um bom negócio político com o objetivo de estabelecer relações, né, pacíficas e lucrativas com os países dessas mulheres. Já o autor ou a autora do livro de Cantares apresenta a conquista do amor, um amor forte como a morte, né, irresistível. Um amor incontrolável como as muitas águas que não conseguem apagar o seu fogo. Um amor que não pode ser negociado nem ser objeto de interesses comerciais. Vejam o que o livro de Cantares diz. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Cantares, capítulo 8, versos 6 e 7. Assim, é bem difícil de imaginar, né, que um homem com centenas de amantes, resultantes de alianças com países estrangeiros, então, que este homem ele teria autoridade para falar sobre esse amor descrito no livro de Cantares, onde trata da conquista do coração de uma camponesa e não de uma conquista de âmbito político. O fato é que nenhuma das mulheres negociadas por Salomão
foram conquistadas pelo amor. Se existiu amor, né, pode até ter havido, mas ele só apareceu depois do casamento arranjado. Né? A própria Bíblia diz isso. Né? Inclusive, o primeiro livro de Reis deixa claro que somente após o casamento de Salomão, né, com essas mulheres estrangeiras, foi que ele se apegou a elas. Vejam o que diz o livro dos Reis. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. 1 Reis, capítulo 11, versos 2 e 3. Por essas razões, nós concordamos com os estudiosos que afirmam que Salomão não poderia ser o autor do livro de Cantares. Em resumo, os indícios nos dizem que o rei Salomão não teria, então, como eu falei, esta autoridade para escrever sobre o amor e sobre a fidelidade. Enquanto o rei de Cantares, que na verdade era um simples camponês, enquanto ele amou e se casou com uma única mulher do seu próprio país, né, uma camponesa, o rei Salomão amou e se casou com centenas de mulheres estrangeiras, todas de mesmo patamar social que ele, né? E, obviamente, essas mulheres elas não eram camponesas, mas princesas. Mas ainda temos outro motivo para acreditar que não foi Salomão o autor do livro de Cantares. Então, o segundo motivo são as características da narrativa. Ao observarmos a narrativa do livro de Cantares, nós percebemos que a Sulamita, né, a noiva, é ela quem fala a maior parte do tempo. Não é comum na literatura hebraica que uma mulher assuma a narrativa de um livro cuja autoria seja atribuída a um homem. Vejam só, se hoje, no nosso tempo, há mais de 2000 anos de distância do tempo em que o livro de Cantares foi escrito, se hoje, com toda a modernidade e o desenvolvimento cultural do nosso tempo e aqui do Ocidente, se hoje não é comum ver um homem fazendo referências elogiosas ao corpo de um outro homem, ainda que em uma obra de ficção ou poética, imagine naquele tempo, naquela cultura patriarcal. Se alguém tem dúvidas sobre isso, experimente mostrar uma foto de um homem bonito, atlético, para um outro homem e pergunte: o que você acha? E depois mostre essa mesma foto a uma mulher e pergunte a ela: o que você acha dessa foto, dessa pessoa, deste homem? A última parte do teste é: mostre a foto de uma mulher bonita para uma outra mulher e pergunte a ela: o que você acha desta mulher? Normalmente, uma mulher ela não se importa em concordar com a beleza de outros homens ou de outras mulheres. Ora, vamos ser bem sinceros. É muito improvável que em uma sociedade patriarcal, conservadora e preconceituosa, que nessa sociedade um homem viesse a escrever um livro descrevendo em detalhes o corpo de outro homem, da cabeça até as pernas. Pense bem, qual homem naquele tempo, ou mesmo nos nossos dias, falaria da beleza dos olhos, da face, dos lábios, do peitoral, dos braços fortes e das pernas de um outro homem? Qual homem falaria sobre a aparência elegante e da doçura da boca de outro homem? Agora, vejam o que diz o livro de Cantares. O meu amado tem a pele bronzeada. Ele se destaca entre 10.000. Sua cabeça é como o ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. São negros como corvo. Seus olhos são como pombas, junto aos regatos de água. Lavados em leite, incrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Seus braços são como cilindros de ouro com berilo neles engastado.
Seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado. Esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Cantares, capítulo 5, do verso 10 ao 16. Vejam bem, ainda que a citação dessas características do corpo masculino tenha sido atribuída, então, mas foi a Sulamita que falou isso. De toda forma, esse trecho ele tem que ter saído, então, da mente, da cabeça de um homem, caso ele fosse o autor, não é verdade? E se você acha que isso que eu falei é incomum, até mesmo hoje, imagine há mais de 2000 anos, em uma cultura, como eu falei, patriarcal, conservadora e preconceituosa. Mas não é só isso. No livro de Cantares, a mulher, ela é a protagonista. É ela quem toma a iniciativa e fala a maior parte do tempo, mostrando inclusive, então, esta admiração pelo corpo masculino. Sinceramente, observando atentamente esses detalhes, você não suspeitaria que teria uma mulher por trás desse livro de Cantares? Talvez esses detalhes eles tenham sido relevantes na decisão do autor ou da autora do livro de Cantares para então atribuir a autoria do livro ao rei Salomão. Pensem bem, será que algum homem no tempo de Salomão ou mesmo no pós-exílio, nós vamos mostrar daqui a pouco, teria tamanha liberdade para escrever um livro cuja narrativa, em sua maior parte, quem fala é uma mulher, e ainda fazendo referências elogiosas ao corpo masculino? Ora, se a autoria do livro de Cantares não fosse atribuída ao rei Salomão, será que aquela sociedade patriarcal, conservadora, preconceituosa aceitaria de bom grado um livro com diversas interlocuções entre uma mulher e as suas amigas, fazendo referências alegóricas à relação sexual, comentando sobre o relacionamento amoroso e ainda elogiando o corpo masculino? Pense. Será que um homem comum, ou mesmo uma mulher, naquele tempo, conseguiria a façanha de escrever o livro de Cantares e ainda sobreviver à repulsa daquela cultura patriarcal, conservadora, né? E também preconceituosa, onde a mulher ela tinha apenas um papel sempre secundário na sociedade e o homem ele só podia ter olhos para as mulheres. Não era assim? Esse, portanto, é mais um dos motivos para pensarmos que provavelmente o autor do livro de Cantares não seja o rei Salomão. Mas então, quando o livro de Cantares foi escrito? A maior parte dos estudiosos do livro de Cantares defende que se trata de um livro escrito no período pós-exílio, talvez aí por volta de 400 anos antes de Cristo, né? Durante então o Império Persa, que foi que autorizou os cativos da Babilônia, né, retornarem aos seus países de origem. Vamos então ao fato que pode ter levado alguém a escrever um livro como um grito de liberdade exatamente nesse tempo em que a sociedade patriarcal e religiosa estava sendo reorganizada. Bom, nesse tempo, né, os povos repatriados da Babilônia podiam reestruturar as suas cidades com as suas práticas religiosas e também retomar os seus antigos costumes culturais. Eles só não podiam pretender a independência política ou econômica. Então, sob o aspecto religioso, os sacerdotes assumiram a liderança e passaram a reestruturar tudo ali na cidade, em torno da lei e do templo, regulando todos os setores da vida do povo. E naquele tempo foi dada uma atenção especial à lei da pureza, concentrada no livro de Levítico.
principalmente por dois motivos. O primeiro era a intenção de assegurar a separação dos estrangeiros, né? Principalmente das mulheres estrangeiras, para evitar a contaminação da raça. Daí a preocupação com as genealogias, que na Bíblia são sempre feitas para provar que uma certa família pertence a uma determinada linhagem de ancestrais. Então, desse modo, até os casamentos sofriam a interferência sacerdotal, religiosa, pois os sacerdotes, né, eles é quem estavam encarregados de zelar pela pureza da raça. E por isso, normalmente, os jovens não eram eles que escolhiam seus próprios cônjuges. Sempre tinha uma interferência de outros, né? No caso, os pais negociavam seus casamentos arranjados, né? Considerando, inclusive, né, como nós falamos, essa orientação da pureza para não se misturarem com estrangeiras. Então, o segundo motivo para a ênfase da lei da pureza estava nos interesses políticos, econômicos, religiosos, né? Todos sabem que dentro do sistema religioso sempre há uma estrutura de poder ativa e hierarquizada. Então, quando os líderes religiosos eles têm o poder de dizer quem é santo e quem é impuro, então eles conseguem também impor regras, exigir obediência e também arrecadar contribuições. Obviamente, isso permite aos líderes religiosos não só o poder religioso, mas também o poder econômico. E a lei da pureza era a forma de se cobrar por sacrifícios que geravam esses poderes para os sacerdotes. Essa reestruturação ela era comandada pelos sacerdotes, que passaram a regular todos os setores da vida do povo. Já disse isso. Então, ao aplicar a lei da pureza, ali concentrada no livro de Levítico, os sacerdotes eles firmaram uma estrutura de poder estratificando a sociedade judaica em termos de puro e impuro. Quem é puro e quem é impuro. Quem está mais perto de Deus, quem está mais longe de Deus. Então, apenas os puros estavam mais perto de Deus. E, neste caso, além das mulheres estarem submetidas ao sistema patriarcal, né, sempre submissas em tudo aos homens, primeiro aos pais, depois aos seus maridos, elas tinham grande dificuldade de permanecer puras, né, uma vez que a purificação exigia sacrifícios realizados no templo. E esses sacrifícios sempre custavam algum valor, né? Ainda que fossem pombinhas, mas custavam alguma coisa. Então, nesse tempo em que os repatriados, na maior parte, eram pobres, né? Muitas mulheres elas tinham que permanecer impuras. Devemos lembrar que nada disso existia enquanto os judeus estavam cativos na Babilônia. Não existiam essas imposições sobre as mulheres, até porque na Babilônia não tinha templo, não tinha ritual levítico em funcionamento e nem sacerdotes impondo o cumprimento da lei da purificação, porque não tinha templo, não tinha ritual levítico. Então, a maioria das mulheres, na verdade, elas não estavam retornando para sua terra, porque praticamente todas elas nasceram na Babilônia. E elas nem chegaram a viver na Judéia no tempo em que o ritual levítico estava em funcionamento. Então, somente ao chegarem na Judéia, elas começaram então a praticar plenamente as exigências da lei de Moisés, porque constantemente elas ficavam impuras. Na lei de Moisés, as mulheres ficavam impuras por ocasião da menstruação, ou seja, constantemente, e até quando davam à luz, que também era muito comum. E para que elas se purificassem, elas tinham que fazer o quê? Sacrificar no templo, não é? Veja Levítico 12, o capítulo 12, versos 5 a 8. Mas como essas mulheres eram pobres, né, quando elas eram pobres, elas até podiam oferecer as pombinhas, mas elas só não podiam aparecer no templo de mãos vazias. E assim, os líderes religiosos eles tinham certa autoridade até sobre o corpo das mulheres. Então, que podiam ser facilmente exploradas para serem puras e mais próximas de Deus.
É possível, portanto, que muitas mulheres elas estivessem descontentes com toda essa situação, né, que para elas era bastante desfavorável, não só sob o aspecto econômico e social, mas também religioso, quem sabe até principalmente religioso, né? Ao tempo em que as mulheres elas estavam sofrendo essa grande pressão, incomum pressão que elas não tinham na Babilônia, surge então um livro que resolve apresentar uma ruptura com essa opressão patriarcal e religiosa. É nesse contexto que o livro de Cantares deve ser compreendido. E sabendo disso, agora então fica mais fácil entender os propósitos do livro de Cantares. Qual seria então o propósito do livro de Cantares? De acordo com os estudiosos do livro de Cantares, nós temos duas principais linhas de defesa quanto ao propósito do livro de Cantares. A primeira afirma que o propósito do livro de Cantares então foi de afastar aquela ideia de que o sexo ele é impuro e quase sempre associado ao pecado. Nesse caso, o livro então teria esta importante missão de quebrar tabus da antiguidade e também de apresentar o sexo como uma atividade natural do casal, né, no exercício pleno do amor conjugal, sem medo e também sem culpa. O autor de uma excelente enciclopédia que eu tenho comigo aqui, o Yersby, ele diz que o tema principal do livro de Cantares é a excitação e o prazer do sexo, do amor e do casamento, três dádivas de Deus. E ele diz que, ao contrário de algumas religiões que condenam o prazer físico, tanto os judeus quanto os cristãos consideram a vida e seus prazeres físicos como dádivas de Deus. Mas, por outro lado, há uma segunda linha de defesa que diz que o livro de Cantares ele é exclusivamente espiritual e foi escrito para revelar o amor de Deus por seu povo. Então, muitas pessoas conhecem essa linha. E para quem entende dessa forma, qualquer leitura diferente dessa espiritualizada, então, seria carnal e própria de quem não possui o Espírito Santo de Deus. Tem gente que pensa assim. Embora essa segunda teoria tenha até mesmo sido útil para fazer com que o livro de Cantares ingressasse no cânon sagrado, essa teoria ela acabou anulando o importante propósito do livro de Cantares, né? Que era a quebra de tabus e de imposições religiosas sobre a vida íntima dos casais e também, né, para quebrar esta opressão sobre as mulheres. Então, vejam bem, uma vez que o livro de Cantares passou a ser entendido apenas como um registro espiritualizado, a vontade de Deus para a realização do sexo conjugal sem culpa deu lugar a mais interferências da religião, inclusive pela igreja, que passou a estabelecer regras absurdas para o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Só para lembrar, a igreja, durante a Idade Média, ela chegou a definir que o único sexo lícito e não pecaminoso era o marital, em que a esposa era exclusivamente receptora e reprodutora. E daí, a única posição sexual permitida pela igreja era a do missionário, ou seja, do homem sobre a mulher. E a mulher ela tinha que permanecer passiva, deixando toda a iniciativa da relação para o homem. O sexo, então, da forma como ele era apresentado pela igreja, ele deveria ser casto, com o objetivo apenas de procriação e não de promover prazer. E a ideia da liderança da igreja nesse tempo era então de moderar a luxúria, ou seja, conter os impulsos do desejo humano. Santo Agostinho chegou a dizer que é também adúltero o homem que ama com demasiado ardor a sua mulher. Nesse tempo, então, semeou-se a ideia de que o sexo em excesso encurtava a vida, secava o corpo, reduzia o cérebro e destruía a visão. Então, para não errar na dose, a igreja recomendava o seguinte: relações noturnas
sem nudez completa, 2 vezes por semana, não mais do que isso, e sem provocar a volúpia por gestos, palavras ou atitudes impudicas. Isso pode até parecer para você um absurdo, mas aconteceu realmente no passado. Agora percebam que esse revolucionário livro de Cantares acabou perdendo um de seus propósitos principais quando o sistema religioso decidiu que o livro era apenas uma alegoria sobre o amor de Jesus pela sua igreja. O fato é que, até hoje, a visão espiritualizada retira do livro esse importante propósito de libertar o homem de absurdas imposições religiosas. E apesar de nós sabermos que ainda hoje muitos religiosos querem retirar do livro de Cantares esse seu propósito libertador e assim restringir o livro apenas à leitura espiritualizada ou meramente poética sobre o amor entre um casal, nós pretendemos avançar um pouco mais nessa compreensão do livro, tá certo? Na verdade, nós não queremos agora fazer nenhum tipo de referência ao que pode e ao que não pode na intimidade de um casal, mas nós queremos mostrar que por trás desse livro, desse cântico, Deus tinha um outro propósito que ainda não foi bem compreendido e que é como nós acreditamos. Trata-se então de uma importante mensagem de Deus, do nossa forma de ver, né, que é dirigida aos próprios religiosos que, protegendo a casta religiosa masculina, dominam sobre as mulheres e impõem sobre elas um fardo que Deus nunca pretendeu impor ali sobre os seus ombros, inclusive no casamento. Enquanto o sistema religioso coloca a mulher em absoluta submissão em relação ao homem, Deus a apresenta no livro de Cantares como protagonista, como autora da sua própria história, capaz então de fazer as suas próprias escolhas, capaz de tomar iniciativas sem medo, nem mesmo dos guardas da cidade que poderiam até feri-la. O fato é que, do modo como entendemos o livro de Cantares, esta é mais uma obra inspirada por Deus para promover a libertação das mulheres do jugo religioso patriarcal, né, e devolver a mulher ao plano original de Deus, onde a mulher ela foi colocada por Deus ao lado do homem, frente a frente com ele, como Ezer Kenegdo. E se você quer entender um pouco mais sobre o propósito original de Deus para a mulher, nós temos uma playlist no canal Maranata Anátema, chamada Mulheres, Discriminação e Preconceito. Então, nessa playlist tem diversos vídeos e ali nós mostramos, por exemplo, o ideal de Deus para as mulheres. Mostramos também o erro dos ensinamentos sobre a submissão da mulher no casamento. Mostramos a discriminação das mulheres no ambiente religioso. Mostramos o modo como líderes religiosos desvirtuaram o significado da palavra cabeça no Novo Testamento. E tudo isso para manter a mulher sob dominação. E nessa mesma playlist nós mostramos também como as mulheres judias elas têm denunciado a opressão proveniente do legado judaico-cristão. E também, para quem pensa que defender as mulheres da opressão é levantar bandeiras de feminismo, nós temos também um vídeo mostrando a diferença entre um movimento feminista e um estudo bíblico sobre a vontade de Deus para as mulheres. É só você assistir que você vai entender. Então, a despeito do respeito que nós temos por quem limita o propósito de Cantares, nós entendemos que um dos principais propósitos do livro de Cantares é libertar as mulheres de julgos e de padrões absurdos impostos ou pela cultura patriarcal ou pelo sistema religioso, além, é claro, de valorizar o potencial feminino. E tudo isso nós enxergamos no livro de Cantares, que entendemos ser uma obra primorosa do Espírito Santo de Deus para toda a humanidade. Bom,
Agora vamos falar sobre o mistério que está por trás do livro de Cantares. Uma vez que nós já mostramos, então, um propósito praticamente ignorado pelos estudiosos do livro de Cantares, importa fazer uma observação sobre um grande mistério que envolve a autoria do livro de Cantares. Como nós já falamos, nas características da narrativa do livro de Cantares, não nos parece ser um absurdo pensar que um livro tão revolucionário, né, repleto de quebra de paradigmas, não é difícil imaginar que ele possa ter sido ditado por uma mulher, alguém com o domínio da leitura e da escrita, né? E também, ou quem sabe, né, que o autor do livro seja um homem sensível à influência de uma mulher. Por que não? Tente você agora imaginar, né? Você se imaginar no tempo em que o livro de Cantares foi escrito e veja a expressão no rosto das pessoas, né, se escandalizando com o conteúdo desse livro. Então, agora diga a algum religioso do nosso tempo que o livro de Cantares pode ter sido ditado ou influenciado por uma mulher e observe a expressão do seu rosto. Ele vai ficar tão escandalizado como aqueles que leram o livro de Cantares há mais de 2000 anos. Mas, se a verdade ela for um escândalo, então nós não devemos nos preocupar com isso. É melhor uma verdade escandalosa do que uma mentira agradável, né? Agradável aos nossos ouvidos. Então vamos em frente. De um modo geral, o livro de Cantares ele sugere uma sequência de quebra de paradigmas, inclusive em relação ao corpo e aos sentimentos da mulher, que passam a ser regidos pelas decisões da mulher e não pela cultura patriarcal. A primeira quebra de paradigmas pode ser notada na própria narrativa do livro de Cantares, uma vez que a maioria dos poemas são colocados na boca da mulher. Se nós olharmos atentamente para a narrativa do livro de Cantares, nós temos que reconhecer que parece que tem uma mulher relatando a história do seu amor, né, desde o momento em que ela conhece o seu amado até depois nas núpcias, no seu casamento. Há momentos em que a protagonista de Cantares ela inclui as suas amigas na história, né? Conversa, né, com elas, há um diálogo, e faz referência também às demais mulheres do seu país. E além disso, o relato ele tem contornos que mostram uma sensibilidade que é própria das mulheres, né? Quando elas descrevem, por exemplo, o amor de um modo sensual, de um modo belo, envolvente, sem omitir os encontros e os desencontros de um relacionamento, né? De um modo figurado, na narrativa de Cantares, você percebe a Sulamita ela falando de uma primavera e de um inverno, né, em um relacionamento conjugal, relatando inclusive um momento da ausência do seu amado no seu leito. E quando ele volta, ela está indisposta. E quando ele vai embora, ela corre atrás dele. Os casados vão identificar melhor esses momentos. Então, outro fato que revela uma narrativa assim bem feminina é exatamente na facilidade que se tem de detalhar o corpo masculino, né, como da cabeça até as pernas, né, e ainda tecendo elogios, né, que mais se parecem com as descrições feitas por uma mulher, de uma mulher para outra mulher. E é bom lembrar que o livro de Cantares foi escrito dentro de uma cultura patriarcal, machista, conservadora, preconceituosa, que não se interessa pelo que a mulher vê no homem, nem pelos gostos e caprichos dela a respeito do mundo masculino. Bom, esse é o fato. Ora, escutando o que a mulher diz sobre o homem, o autor ou a autora de Cantares, neste livro ele está rompendo com preconceitos e costumes patriarcais e dando-se o direito de expressar os seus gostos e caprichos. A segunda quebra de paradigmas
pode ser observada no modo como a cultura patriarcal foi totalmente desprezada ali na realização, na constituição do matrimônio. Na sociedade daquele tempo, era o homem que levava a mulher escolhida para apresentá-la ao pai. Em Cantares acontece o contrário. A mulher ela agarra o seu amado e o leva para apresentá-lo à sua mãe. Isso devia ser um choque para aquela sociedade patriarcal, onde era sempre o pai, né, quem tomava as decisões, quem transmitia a tradição, né, quem transmitia o conhecimento e também os costumes, e onde as mulheres, principalmente as filhas, elas deviam apenas se adaptar a esse costume. E em contraste com isso, o livro de Cantares apresenta um amor que liberta da tradição, levando a mulher a decidir a sua vida por si própria. No livro de Cantares, a voz e a iniciativa cabem quase sempre à mulher. O homem tem praticamente um papel secundário e o pai nem aparece. Ou seja, desconsidera-se inclusive a tradição patriarcal mais antiga, onde o casamento é um negócio comandado pelos pais dos noivos. Observem que, em Cantares, além do pai não aparecer na narrativa, o casamento não foi arranjado, mas uma escolha individual. Seria inimaginável na cultura patriarcal uma mulher escolher o seu próprio marido sem dar satisfação ao pai. Bom, a terceira quebra de paradigmas está no fato de uma mulher sair sozinha de noite pela cidade. Na sociedade patriarcal, uma mulher não podia sair de casa desacompanhada. Apenas as prostitutas circulavam pela cidade sozinhas durante a noite, correndo inclusive o risco de serem espancadas pelos guardas da cidade. Mas, no livro de Cantares, a Sulamita, que não era uma prostituta, ela sai à noite para procurar o seu amado. E isso era impensável no Oriente. Mas ela sai sozinha, de noite, e anda pela cidade como se não se incomodasse com as regras culturais de sua sociedade conservadora. Uma quebra de paradigmas, sem dúvida. A quarta quebra de paradigmas ela foi apenas apontada, né? A Sulamita, ela relata que ela gostaria, né, o que ela gostaria de fazer, mas ela não faz para não causar constrangimentos ao seu amado. Então ela diz que gostaria que o seu amado fosse um irmão de sangue ou de leite, alguém pertencente ao mesmo clã que ela, né? Então ela poderia beijar o seu amado em público sem ser desprezada como se fosse uma prostituta. E de fato os orientais eles costumavam impedir, né, a espontaneidade, até mesmo dos casais, quando eles estavam em lugares públicos. E, de todo modo, essa não deixa de ser uma manifestação de algo que, para a Sulamita, seria alguma coisa natural, mas que a sociedade, ali do seu tempo, recriminava, tá certo? E a quinta quebra de paradigmas está na apresentação de um livro com um conteúdo altamente sensual e que faz alusão à relação sexual, né, mesmo figuradamente, e isso em um tempo em que esses assuntos eles eram absolutamente censurados pela sociedade patriarcal, né, e isso parecia extremamente escandaloso naquele tempo. Né? Então, o livro de Cantares ele chegou até mesmo a ser considerado como um livro de conteúdo erótico e uma leitura que só era permitida para adultos. Então, vejam só. Bom, mas então, como o livro de Cantares foi parar na Bíblia, foi incluído na Bíblia? Uma vez que nós já falamos sobre essa sequência de quebra de paradigmas e de padrões culturais e religiosos, né, que devia ser muito ofensiva ao sistema patriarcal e ao sistema religioso daquele tempo, nós podemos pensar, mas então, foi Deus que fez isso? A nosso ver, Deus ele não só inspirou alguém a escrever o livro de Cantares, mas também se encarregou de mover tudo para que esse livro viesse a permanecer no tempo e, futuramente, então, viesse a integrar o cânon sagrado.
ganhando então o status de palavra de Deus. Como nós já falamos, muitos estudiosos do livro de Cantares afirmam que ele foi escrito no pós-exílio, por volta do ano 400 a.C. Mas, então, com o passar dos séculos, tanto entre os judeus e mais tarde entre os cristãos, o livro de Cantares ele foi perdendo naturalmente o seu teor implícito, né, de uma crítica àquele contexto histórico, social do pós-exílio. E foi dando lugar apenas a esta visão sobre o amor entre um homem e uma mulher. Então, surgiram, né, naturalmente, muitos esforços para dar ao livro uma visão espiritual, né, que fosse espiritualmente aceitável. E ao ser espiritualizado, o livro se transformou em uma grande parábola sobre o amor que liga Deus ao seu povo. Inicialmente surgiram as alegorias que apresentavam a amada como sendo Israel e o amado como sendo o próprio Deus. E foi certamente graças a essa interpretação que o livro de Cantares entrou, então, na lista dos livros sagrados. E os cristãos continuaram essa visão judaica, adaptando somente, né, para a fé segundo o Novo Testamento. Então, Cristo passou a ser o noivo e a igreja passou a ser a noiva, né, a amada. E dessa forma, Deus não só preservou o livro de Cantares por mais de 2000 anos, como também manteve esta mensagem ímpar para toda a humanidade. Sem dúvida alguma, o livro de Cantares é um livro inspirado por Deus para trazer ao homem a consciência de que toda opressão religiosa e cultural, especialmente sobre as mulheres, deve ser rejeitada. A dominação, ela deve ser rejeitada. Deus deixa isso claro. Se o livro, né, foi um escândalo no passado porque deu voz às mulheres, ainda que sob, né, a suposta autoria do rei Salomão, né, o rei mais sábio do seu tempo, ainda hoje esse livro pode escandalizar os religiosos do nosso tempo se nós sugerirmos que a autoria desse livro está ligada a uma mulher. Seja como for, a mensagem cruzou séculos a fio, graças ao fato de ter sido atribuída ao rei Salomão. Você acha tudo isso um absurdo? Imagine o que pensaram, né, aqueles que leram esse livro lá atrás, quando ele foi escrito. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.